Imagina só se deparar com um serial killer que faz as suas vítimas com base em lendas urbanas. Bem assustador, né? E é exatamente isso que acontece em Lenda Urbana de 1998, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme e descobrir curiosidades interessantes, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma faca, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela. Me siga por lá também, que eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Abro enquetes pra vocês escolherem os temas dos próximos vídeos. Inclusive, Lenda Urbana foi um dos filmes mais pedidos na minha última enquete que eu fiz no Instagram. Então me sigam por lá, me mandem mensagens, me marquem nas postagens de vocês, que eu faço questão de repostar. Vão lá no Instagram, que será bem legal ter vocês por lá também. Lenda Urbana é um filme delícia que marcou os anos 90, principalmente por conta daquele boom do terror slasher adolescente que fez muito sucesso a partir de 1996 com o lançamento de Pânico. Vários estúdios queriam ter o seu próprio Pânico. Lenda Urbana tem uma história bem peculiar, porque é baseado em lendas urbanas. E lendas urbanas bem populares. Então esse filme fez muito sucesso por conta disso. As pessoas queriam ver aquelas mortes famosas acontecendo, porque até então eram lendas urbanas. Ninguém sabia se aquilo realmente tinha acontecido. Eu demorei bastante para assistir esse filme, porque na locadora que eu cresci, o VHS desse filme sumiu. Tinha a capa desse VHS, ele foi alugado por uma pessoa e a pessoa desapareceu com esse VHS, sumiu no mapa e a capinha ficava lá, como se esse filme tivesse sempre alugado. Então ele ficava ali para preencher a prateleira e principalmente para fazer o link com o Lenda Urbana 2. E eu assisti demais o segundo filme, eu alugava ele direto quando era criança, porque não tinha o primeiro filme. E eu ficava imaginando na minha cabeça como era o primeiro filme. Eu olhava aquelas imagens atrás do VHS e ficava tentando criar o filme na minha cabeça, porque não tinha YouTube pra gente pesquisar o trailer, não tinha como você assistir o filme se não fosse alugando ou comprando, né, o VHS. E por muito tempo eu fiquei com esse filme na cabeça, até que um amigo meu de infância, ele fez uma viagem e encontrou o VHS, comprou, e nós assistimos juntos. E assim, a minha cabeça explodiu, eu falei, meu Deus, que filme incrível. Era legendado, então quando você é criança e assiste filme legendado, parece que você é um nerd, né, aquela criança super cult. E aí eu falava pra todo mundo, nossa, eu assisti Lenda Urbana legendado, e o pessoal da escola ficava, meu Deus, como você é descolado. Olha só que coisa maluca, né? Aí depois, né, que os camelôs começaram a dominar aí o mercado cinematográfico, eu comprei um DVD bem pirata. Mas sabe aquele DVD que você olhava de longe e você via que ele era muito pirata? Era uma capa muito mal feita, que tinha uma cena do primeiro filme e uma cena que não era do segundo filme, mas por algum motivo o dono ali do camelô achou que era do segundo filme e colocou Lenda Urbana 1, Lenda Urbana 2 em um único DVD. Eu gosto de compartilhar porque são detalhes de quem viveu essa transição de VHS para DVD e depois para mídia digital, né? Aí depois foi possível baixar os filmes, mas essa transição foi muito gostosa. Fato é que eu me apaixonei por Lenda Urbana e cada vez mais eu fiquei viciado nesse filme. Recentemente eu abri uma enquete lá no Instagram para escolher os próximos filmes aqui pro canal e o pessoal falou Lenda Urbana, Lenda Urbana, Lenda Urbana. Aí estamos falando de Lenda Urbana. Eu vou falar dos 3 filmes da franquia. Esta franquia fez bastante sucesso em 98, ganhou uma continuação que não foi bem recebida pelos críticos e pelos fãs, embora eu ame Lenda Urbana 2, e depois ganhou um terceiro filme que foi direto para DVD. Vou separar em 3 vídeos. Este aqui é dedicado ao primeiro filme, depois eu vou fazer um vídeo exclusivo do segundo filme que tem muita coisa para falar, e depois do tenebroso, no sentido ruim, Lenda Urbana 3, Blood Mary, que é muito ruim, não gosto desse filme, mas eu vou trazer aqui pro canal pra gente completar a franquia Lenda Urbana. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe muito bem como funciona esse tipo de vídeo por aqui. Então eu vou contar a história completa do filme com muito spoiler, falar alguns pontos que eu observei enquanto assistia a trama e, é claro, contar curiosidades bem legais de bastidores. Esse filme é dirigido por Jane Blanks, que já apareceu aqui no canal anteriormente com o filme O Dia do Terror de 2001, um slasher bem
delícia também. A análise tá bem legal aqui no canal, cheio de curiosidades, vou deixar linkado aqui pra vocês. Esse filme tem poucos personagens, então já vou falar o nome deles pra vocês irem se familiarizando. Nós temos a protagonista do filme, que é a Natalie Simon, interpretada por Alicia Witt. Ela tem um crushzinho, que é o Paul Garner, interpretado por Jared Leto. Ele é o jornalista da universidade. Ela tem a sua melhor amiga, que é a Brenda, interpretada por Rebecca Gayheart. Elas se dão muito bem, são melhores amigas, aquela coisa toda. Seguindo pra colega de quarto da Natalie, a Tosh, interpretada por Danielle Harris. Sim, ela mesma. Nós vamos falar dessa atriz na parte das curiosidades, tá? Segurem o entusiasmo, que eu sei que vocês estão doidos pra falar dessa atriz aqui nos comentários, mas calma. E nós temos também os outros amigos da protagonista, a Sasha Thomas, interpretada por Tara Reid, o seu namorado Parker Riley e o amigo deles, Damon Brooks, interpretado por Joshua Jackson. E por último, nesse elenco maravilhoso, nós temos a Reese Wilson, interpretada por Loretta Devine. Ela trabalha como segurança na universidade e é uma personagem bem engraçada. Ela é tipo o alívio cômico ali da situação toda. E esses são os personagens principais que nós vamos acompanhar praticamente durante o filme inteiro, e todas essas pessoas que eu falei são alunos ou funcionários da universidade. É claro que tem outros personagens que vão aparecer ao longo do filme. Quando eles forem surgindo, eu vou falando o nome para não confundir vocês. Bom, o filme começa com uma cena de abertura maravilhosa, uma das melhores cenas de abertura de filmes de terror de todos os tempos. Essa cena é incrível. Nós vemos a Michelle Mancini. Ela é uma jovem que está viajando, tá chovendo muito, e ela tá ali com seu carrinho dirigindo. Ela vê que a gasolina está quase acabando, então ela está rezando para encontrar um posto de gasolina, e é o que acontece. Ela encontra um posto de gasolina, para ali para abastecer, e aparece um frentista muito esquisito. E os fãs de terror vão reconhecer o rosto desse frentista com certeza, mas eu também vou falar disso na parte das curiosidades, tá? Esse frentista chega e fala: ah, então, você abasteceu e tal, e ele tem algum problema ali de fala, ele começa a gaguejar, e ela acha tudo muito estranho. Poxa, uma mulher sozinha dirigindo naquela tempestade. Ela fica um pouco com receio desse frentista e fala: toque meu cartão, vai lá abastecer, traz meu cartão e acabou, não preciso sair do carro. Só que ele volta correndo e diz que o cartão dela foi recusado e que o banco entrou em contato ali no estabelecimento para conversar com a cliente, para ver se tá tudo bem, se é uma transação suspeita e tal. Aí ela acha isso esquisito, né, porque nunca aconteceu. Ela está ali com seu Super Mastercard, que na época era o auge da tecnologia. Aí ela pega ali um spray de pimenta, né, porque ela é uma mulher que sabe se cuidar, e acompanha o frentista até dentro do posto. Quando ela pega o telefone, não tem nada, o telefone está mudo, não tem ninguém do outro lado. E o frentista tranca a porta e ele tenta falar alguma coisa pra ela, só que ele tem aquele problema de fala, então ele demora e ela acha que ele vai fazer alguma maldade. Então ela espirra o spray de pimenta na cara dele, dá um chute e volta correndo pra dentro do seu carro. Ela chorando, né, desesperada. E ele sai correndo do posto, ela acelera e ele grita: tem alguém no banco de trás. Mas ela não escuta, tá chovendo muito e ela está acelerando loucamente. Quando ela está ouvindo Total Eclipse of the Heart, da nossa querida Bonnie Tyler, ela olha pelo retrovisor e uma pessoa levanta no banco de trás com um machado e acaba com a vida da nossa querida Michelle Mancini. Hip Michelle Mancini. Essa cena é maravilhosa, ainda mais por conta da trilha sonora impecável de Total Eclipse of the Heart, uma das melhores músicas que existe no mundo. É simplesmente icônica. E esta morte, é claro, é baseada em uma lenda urbana. Eu vou explicar os detalhes de todas essas lendas urbanas que ocasionaram as mortes aqui no filme na parte das curiosidades, porque aí eu explico cada uma delas. Tem muitas coisas que as pessoas nem sabem que são lendas urbanas e são mencionadas no filme, que eu vou explicar tudo pra vocês depois. Beleza? Aí nós vamos agora pra Universidade Pendleton. Na universidade, nós vemos os personagens contando histórias de terror, principalmente falando de lendas urbanas. E rola uma lenda urbana ali no campus, que é o massacre de Stanley Hall. Reza a lenda que houve um massacre, que foi chamado de massacre de Stanley Hall, ali na universidade, um aluno que surtou e matou todo mundo daquele prédio. E houve apenas um sobrevivente, e que esse sobrevivente surtou e está atacando algumas pessoas. Você já fica com medo dessa lenda, porque aconteceu dentro da universidade, então o pessoal fica preocupado. Até que a notícia do assassinato de Michelle, aquela jovem lá do início do filme, se espalha no campus e todo mundo fica muito preocupado. Aparentemente essa Michelle era uma moça que frequentou esse campus também, essa universidade, então ela tinha uma conexão com esses personagens, mas a Natalie teve uma conexão mais forte com ela, que nós vamos descobrir mais pra frente. E pra conter essa história, né, e não criar aquela
aquela situação alarmante, o diretor da escola, o Sr. Dean, e aquela segurança, a Reese, eles decidem abafar o caso. Então eles falam que o culpado já foi identificado, que é o frentista lá do posto. Então não é para os alunos se preocuparem, não tem nada a ver, não é um serial killer, aquilo foi um acontecimento isolado. Foi triste, mas cada um com seus problemas. E o Paul está investigando, porque ele é aquele jornalista chato pra caramba, que está sempre em busca de furos. E nisso as aulas vão acontecendo. Tem uma cena maravilhosa, onde a Brenda e a Natalie, elas estão em uma aula de psicologia, e o professor que dá essa matéria é o William Wexler, que os fãs de terror também conhecem muito bem o rostinho desse ator. Ele é o Robert Englund, o responsável por dar vida ao querido Fred Krueger, e ele é o professor de psicologia que nesse semestre em específico, ele está falando sobre lendas urbanas, como essas histórias falsas, entre aspas, acabam afetando uma geração e a população de uma cidade. E nessa aula eles começam a falar de várias lendas urbanas bem famosas, como por exemplo, a lenda urbana de misturar chocolate que explode na boca com refrigerante, que isso causa uma bomba dentro do seu estômago e você acaba morrendo. Eles também falam da famosa lenda urbana da babá, que está com as crianças em casa, começa a receber ligações estranhas no telefone, e depois ela descobre que as ligações são feitas de dentro da casa. E, inclusive, essa lenda urbana também se tornou uma obra cinematográfica, na verdade duas obras. Uma mais antiga, que é dos anos 70, e outra que foi lançado recentemente, nos anos 2000, que se chama Quando um Estranho Chama. É um terror bem delicinho, um suspense maravilhoso. Vou deixar o link aqui para vocês conferirem depois. Então eles estão falando sobre essas lendas urbanas. O Damon percebe que a Natalie, ela está um pouco triste com as coisas. Ela fala, então, né, tô meio mal depois da morte da Michelle. E ele fala, vamos dar uma volta de carro pra você conversar, desabafar. E ele fica parado ali, tipo numa floresta que tem ali perto da universidade. E o Damon, que parecia ser um cara até legal, começa a dar em cima da Natalie. E ela fala, querida, é sério que você vai fazer isso? Não tô afim, tá? Nós só viemos aqui conversar, quero voltar. Aí ele fala, beleza, só vou tirar uma água do joelho e eu já volto. A Natalie fica ali sozinha, né, olhando pra aquela floresta. E ela começa a escutar um barulho no teto do carro. Fala, esquisito esse negócio, como se algo estivesse pingando. Ela sai do carro pra verificar e o corpo do Damon está pendurado e o sangue está escorrendo e pingando no capô do carro. Em seguida, aparece o assassino do filme, o grande vilão, e a Natalie sai correndo. Ela vai até a policial Reese. Quando a policial chega lá, não tem nada. Então parece que foi tudo uma piada do Damon. A Natalie, ela tem uma colega de quarto, que é a Tosh. Ela é uma gótica trevosa muito louca, que tá sempre em busca de diversão, tá? Vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Então ela está ali usando seu super computador numa sala de bate-papo, e ela conhece um cara na sala de bate-papo e fala, e aí, tá afim de uma real? Ela fala, claro, tô afim de uma real. Ela vai até o banheiro pra se arrumar, né? Retoca ali a sua maquiagem de gótica trevosa. E quando ela volta pro seu quarto, ela é estrangulada. E chega a Natalie. Aí você fala, ufa, ela vai conseguir salvar a sua colega de quarto. Mas ela não faz isso. Ela escuta uns barulhos, tipo uns gemidos, só que na verdade é a Tosh morrendo. E a Natalie fala, ops, sorry, não vou acender a luz, fiquem tranquilos. Por quê? A Natalie já pegou várias vezes a Tosh com outros caras, e ela não quer ver aquela cena de novo. A Natalie pega o seu fone de ouvido, do seu Discman clássico dos anos 90, coloca uma musiquinha e dorme. Na manhã seguinte, ela encontra a Tosh morta. Ela está com os pulsos cortados, e na parede do quarto está a frase, está feliz por não ter acendido a luz? Aí é claro que isso se torna, né, o grande comentário ali do campus, mas como a Tosh, ela era uma jovem perturbada, coitada, só porque ela era gótica, mas não, ela também tinha problemas psicológicos, ela tomava medicamentos bem fortes. Todo mundo acha que ela tirou a própria vida, né, por conta dos cortes no pulso, aquele bilhete de suicídio mórbido das luzes, porque ela não acendeu a luz e tal. Coitada da Natalie, né? Agora ela tem uma colega de quarto morta. Pelo menos o quarto ficou só pra ela. Que horror, Gabriel, não fala uma coisa dessas. Pô, ele acha muito esquisito essa morte que aconteceu com a Tosh e também aquela morte com a Michelle no início do filme. E ele começa a investigar pra ver se encontra alguma conexão com tudo isso. A Natalie começa a desabafar com a sua amiga Brenda. E ela fala, olha, preciso te contar uma coisa, isso aqui está me fazendo mal. Eu conhecia
muito bem a Michelle. Nós éramos amigonas no colégio, até que nós nos envolvemos em um acidente, nós quase fomos presas. Elas estavam dirigindo com o farol apagado e uma pessoa sinalizou, né, com o farol que o farol delas está apagado. E existe uma lenda urbana, que é da gangue dos faróis apagados, que chama essa lenda urbana. Toda vez que você sinaliza para alguém que o farol dessa pessoa está apagada e essa pessoa faz parte dessa gangue, ela vai te perseguir até o seu carro perder o controle e você sair da estrada. E elas fizeram essa piada com um cara aleatório que sinalizou que o farol dela estava apagado e elas começaram a perseguir esse cara e, né, acendendo o farol, zoando. O cara perdeu o controle do volante e acabou morrendo num acidente de carro. As jovens foram condenadas a um pequeno serviço comunitário e logo em seguida foram dispensadas, né, e voltaram às suas vidas. A Brenda fica muito impactada com essa informação. Ela fala: poxa, você era minha melhor amiga, não me contou uma coisa dessa. Então já fica esse climão entre as amigas. E o Paul descobre que aquela lenda urbana do massacre em Stolen Hall, na verdade, realmente aconteceu. Não é apenas uma lenda urbana. Houve mesmo um massacre naquele local. Ele encontra alguns jornais antigos que um funcionário que trabalha ali na universidade cedeu a ele. E lembra que eu falei pra vocês que a lenda de Stolen Hall diz que uma pessoa sobreviveu ao massacre? Sabe quem foi que sobreviveu a esse massacre? O professor William Wexler, aquele cara que dá aula de psicologia voltada pro folclore. Ele é o único sobrevivente desse massacre. Então o Paul passa a desconfiar que talvez esse professor possa ser o grande vilão do filme. E também não ajuda o fato dele ser conhecido nas horas vagas como o demônio dos sonhos. E o nosso querido serial killer começa a fazer novas vítimas. Ele também mata o diretor da escola. Matar o diretor é uma coisa complicada. No estacionamento, corta ali as pernas dele numa cena bem tensa. E misteriosamente, esse professor desapareceu. Tanto que tem uma cena que a Reese vai até o escritório dele, encontra o escritório todo bagunçado. E ele tem uma roupa parecida com a do vilão. E o legal dessa história é que a Sasha, ela tem um programa de rádio. E o programa dela é tipo o ponto P da Penélope. Quem lembra desse programa maravilhoso da MTV? Que as pessoas ligavam pra tirar dúvidas sobre relação sexual e essas coisas assim. E a Penélope dava as melhores respostas ever. Era muito bom esse programa. E ela tem esse tipo de programa. Então as pessoas ligam pra contar coisas assim absurdas. Nessa noite vai rolar a festa de 25 anos do massacre que aconteceu ali na universidade. Bem que falam por aí, a tragédia de uma geração é piada da próxima geração. Gente, aconteceu um massacre e as pessoas estão fazendo festa comemorando isso. Absurdo. Porém, se eu estivesse naquela universidade, com certeza eu iria pra essa festa. Enfim, tá todo mundo reunido. O Parker, ele tem um cachorrinho. Todo mundo da universidade gosta desse cachorrinho. Ele é muito famoso, ele bebe cerveja, é um cachorro muito doido. E todos vão pra essa festa, é claro. Com exceção da Sasha, que está trabalhando essa noite. O Paul e a Natalie, eles estão no envolvimento mais íntimo. E aqui nós descobrimos que a Brenda também é apaixonada no Paul. Pois é, né? É o Jared Leto, gente. E ela fica putaça com a Natalie, porque a Natalie sabia que a Brenda também era apaixonada por ele. Aí rola um triângulo amoroso mal sucedido entre eles. Eles acabam brigando. E a Natalie fica mais próxima do Paul, né? E ele conta que descobriu que o professor é o sobrevivente daquele massacre. Que talvez ele esteja por trás dessas mortes misteriosas que estão acontecendo no campus. E juntos eles passam a investigar melhor essa situação. A Natalie e o Paul, eles vão para um canto investigar melhor sobre esse massacre que aconteceu. A Sasha vai pra rádio apresentar o seu talk show. A Brenda tá putaça com todo mundo, então ela tá desaparecida. E o Parker está ali na festa da fraternidade com seu cachorrinho. Até que ele recebe uma ligação. E uma voz começa a falar assim: e aí, você tá se divertindo muito na sua festa? Você já sabe onde o seu cachorro está? Ele fala: como assim, meu cachorro? Ele: pois é, você está esquecendo de uma das lendas urbanas mais populares de todos os tempos, o cachorro no micro-ondas. E aí ele vai correndo até a cozinha e o cachorrinho dele está dentro do micro-ondas. Olha só que coisa tenebrosa. Não mexem com o cachorrinho, gente. E o cachorro dele morre até que esse assassino misterioso consegue pegar o Parker e ele mata o cara no banheiro. Numa cena muito nojenta. Ele enfia várias daquelas pedras de sabão, né? Aquelas pedras sanitárias na boca do Parker. Joga só da calça, que começa um negócio super nojento. E ele morre. A próxima vítima da vez é a Sasha. Também numa cena de perseguição maravilhosa na rádio. O assistente dela morre, sem que ela veja. E aparece o assassino, vai atrás da Sasha numa cena icônica. E como ela está com headphone, tudo que ela fala sai na rádio. E as pessoas que estão ali na fraternidade estão ouvindo a rádio dela. Então eles acham que
ela está pregando uma peça por conta do 25º aniversário do massacre. Então eles ficam, a Sasha tá zoando. O Paul e a Natalie dirigem até a rádio e a Sasha tentando sobreviver. E era uma personagem tão legal, eu gostava dela. E a Natalie e o Paul testemunham esse assassinato. A Natalie sai correndo junto com o Paul e eles encontram a Brenda, que diz que ouviu o que aconteceu na rádio e queria saber se tudo era verdade. Eles entram no carro do Paul, o Paul tá ali dirigindo e tá um cheiro estranho dentro do carro. Será que é por conta da adrenalina? Os personagens correram muito e agora o Rexona abandonou? Acho que não tem a ver com isso. Paul, ele para em um posto de gasolina para pegar algumas coisas, enquanto a Brenda e a Natalie, elas estão dentro do carro e aquele cheiro estranho, aquela coisa esquisita. No que elas abrem o porta-malas do carro do Paul, o que elas encontram? O corpo do professor. Ele está morto. Então, agora, o principal suspeito é o jornalista Paul. E elas pulam no meio da mata, começam a correr do Paul. Elas acabam se dividindo. Sabe aquela casa que eles chamam de Casa dos Gritos, que é onde aconteceu o massacre? Ali se tornou um prédio abandonado. A Natalie, quando passa ali em frente, ela escuta a Brenda gritando lá dentro. Então, ela vai até lá para ver o que está acontecendo. E aqui nós chegamos ao grande finale do filme. Vamos descobrir quem é o assassino ou os assassinos e por que está acontecendo isso. Mas antes da grande revelação, eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho que gosta de lenda urbana. Deixe nos comentários sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal. E agora que você já se inscreveu, deixou o seu like, compartilhou o vídeo com um amiguinho, vamos ao grande finale de Lenda Urbana. A Natalie entra muito louca ali no quarto para descobrir o que está acontecendo e ela vê várias velas acesas e o corpo da Brenda estirado ali na cama. Meu Deus, mataram a Brenda. Ela fica triste. Oh my God, Brenda, no! Até que do nada a Brenda levanta e bate na cabeça da Natalie, que imediatamente desmaia. Sim, ela é a assassina, ela é a grande vilã do filme. Mas por que, Gabriel? O que aconteceu? Ela era tão amiga da Natalie. Eu vou explicar pra vocês. Na verdade, eu não. Quem vai explicar é a própria Brenda. Pode entrar, Rebecca Gayheart. Não, uma pena, ela não está aqui em casa. Ela é maravilhosa. Queria que ela estivesse para uma entrevista com vocês, mas ainda não consegui isso. Quem sabe um dia. Mas a Brenda explica de um jeito maravilhoso todo o plano dela e as suas motivações. E ela faz um PowerPoint. Gente, essa vilã é icônica. É a única vilã de filme slasher que fez um PowerPoint para explicar o seu ponto de vista. E só por isso ela é maravilhosa e o meu vídeo merece um like porque eu estou falando desse filme que também é maravilhoso. E ela faz a sua apresentação incrível de PowerPoint enquanto a Natalie tá assistindo tudo ali. Lembra que a Natalie contou pra Brenda que ela estava dirigindo o carro com a sua amiga Michelle lá do início do filme, que morreu, né, com a cabecinha cortada. Então, aquele cara que elas mataram no acidente de carro por conta da lenda urbana, dos faróis e não sei o que, era na verdade noivo da Brenda. O nome daquele cara era David Evans e ele ia se casar com a Brenda naquele mesmo ano. Eles estavam loucamente apaixonados e por conta da Natalie e daquela sua amiga ridícula, elas acabaram com os sonhos da Brenda. E ela ficou muito nervosa e bolou todo esse esquema. Já que você usou uma lenda urbana para matar o meu noivo, querida, eu usei várias lendas urbanas para matar os seus amigos e agora vou matar você também. A Brenda pretende usar a lenda urbana daquela pessoa que acordou sem o rim. Sabe aquela lenda urbana clássica que a pessoa acorda numa banheira de gelo sem o rim? E quem aparece? O Paul. Olha só, o Paul aparece e ele fala: ei, Brenda, parabéns, adorei a sua história, eu quero muito fazer parte com você, porque ele é um cara bem ganancioso. Então a Brenda acha que agora ela vai ficar com o Paul, o que é muito louco, né? Ela está se vingando da Natalie e dos seus amigos por conta da morte do seu noivo e ao mesmo tempo ela está afim do Paul. Não tem como resistir ao Jared Leto mesmo, né? Aí ela fala: sério, Paul, você gostou do meu plano? Ele, maravilhoso, nem eu teria pensado em algo tão incrível. Eu adoro que o personagem Paul é muito megalomaníaco, né? O cara é narcisista pra caramba. A mulher fez um PowerPoint dos assassinatos e ele fala: nem eu mesmo teria pensado em algo tão incrível. Só que ela percebe que o Paul está mentindo, porque ele gosta da Natalie. Ela fala: quer saber, Paul, não tô nem aí, você não vai escrever livro algum sobre a minha história, porque você também vai morrer junto com a Natalie, kkk. Até que a Reese aparece pra salvar o dia, ou a noite, porque está à noite aqui, e ela chega e fala: ei, você não vai se safar dessa. Ela parece armada, começa uma briga
briga, ela acaba esfaqueando a Reese, mas a Natalie consegue se soltar da cama, pega a arma que pertence a Reese e atira na nossa vilã, que fez um PowerPoint maravilhoso. Então, o Paul e a Natalie, eles entram no carrinho dele e eles estão ali no carro discutindo e falando que toda essa história que aconteceu com eles, essa tragédia, uma hora vai se tornar uma lenda urbana também, as pessoas vão aumentar esse conto, vão diminuir. E nisso aparece a Brenda, ela não morreu ainda e ela chega muito louca, começa a atacar ali os personagens e eles estão passando por uma ponte. Então no meio dessa briga, o corpo dela é arremessado pro rio e agora sim, ela morre. Ou será que não? Aparentemente, a história da Natalie e do Paul e também da Reese, que sobreviveu, foi resolvida no final desse filme. Eles estão a salvos. Algum tempo depois, nós vemos um outro grupo de universitários de uma outra universidade contando lendas urbanas. E eles estão falando de uma lenda urbana muito específica, de uma mulher que surtou e matou os alunos da universidade, se baseando em lendas urbanas. O cara tá ali contando, né? Não, porque foi assim que aconteceu. Aí a outra pessoa fala, não, foi de outro jeito que aconteceu, até que aparece uma jovem falando assim, não, eu vou contar exatamente como foi que aconteceu. É a nossa querida Brenda. Ela sobreviveu a tudo aquilo que aconteceu e agora ela está em uma outra universidade espalhando a lenda urbana que ela mesma criou. E o filme termina. Olha só que final maravilhoso. Gente, esse filme, ele pode ter vários problemas. Foi massacrado pela crítica, muitas pessoas compararam com Pânico, mas ele tem uma história muito legal. Não dá pra negar que essa vilã é muito divertida. Ela fez uma apresentação de PowerPoint, que, meus amores, imagina ela. Não, eu vou colocar essa foto aqui, porque aqui vai causar mais impacto na hora de eu arrancar o rim da minha amiga. Gente, é incrível. Então, pra mim, é um filme que funciona muito bem. Tem as lendas urbanas que eu acho bem divertidas. O filme fez sucesso financeiro. Ele arrecadou quase o triplo do seu valor de investimento. E é claro que uma continuação ia acontecer. Mas eu vou explicar tudo isso nos seus próprios vídeos, né? Pra cada um desses filmes. E obviamente um filme como esse teria várias curiosidades interessantes. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu já quero começar falando sobre as lendas urbanas citadas neste filme, porque tem várias, viu? E não são apenas as mortes, não. Tem várias cenas que são baseadas em lendas urbanas também. A primeira lenda urbana que nós vemos é a da Michelle, que é assassinada por um assassino do banco de trás. É uma lenda urbana muito antiga. Em algum lugar, uma pessoa se escondeu no banco de trás e matou uma família. Só que nunca foi comprovado esse crime, por isso se tornou uma lenda urbana e muitas pessoas têm medo disso. E depois que você assiste esse filme, isso também vai te incomodar. Você vai querer olhar no banco de trás pra ver se não tem uma pessoa escondida. Outra lenda urbana que também é referenciada no filme é quando o diretor e a segurança da universidade tentam encobrir o crime da Michelle. Quando crimes brutais acontecem em universidades, o campus dá um jeito de cobrir a história, fala, não, não foi aqui não, aconteceu ali, ó, do outro lado da rua, mas não foi dentro da universidade. E esse fato levou a um dos crimes mais brutais que já aconteceu em uma universidade, que é o caso do assassino em série Richard Speck. E ele matou várias pessoas e o campus tentava encobrir essas mortes, o que prejudicou muito as investigações policiais, porque o campus não fornecia as informações necessárias para os policiais e isso foi atrapalhando a investigação. Então esse ponto no filme também é com base em uma lenda urbana de que as universidades acabam abafando esses crimes para não chamar a atenção. Nós temos também a clássica lenda urbana Blood Mary sendo mencionada aqui no filme, quando a Natalie e a Brenda elas estão em frente àquela casa do grito, invocando a querida Maria Sangrenta. Eu tenho que tomar cuidado para não falar o nome dela 3 vezes aqui no vídeo, porque sabe-se lá o que pode acontecer, tenho medo. Tem a famosa lenda urbana de você comer aqueles chocolates que explodem na boca, beber refrigerante e o seu corpo vai explodir. Isso também é mencionado no filme, com base na morte fictícia de Little Mickey, que era um cara que surgiu realmente na televisão, ele fazia propaganda, esse tal de Little Mickey, e ele era famoso porque ele fazia comerciais de comida. Aí de repente esse garotinho sumiu da televisão e as pessoas criaram uma lenda urbana de que ele comeu Pop Rocks, que era um desses negocinhos que estoura na boca, e bebeu refrigerante ao mesmo tempo. Esse Little Mickey não morreu,
morreu, era um personagem fictício da televisão, ele só parou de fazer propaganda porque o ator que fazia ele cresceu e perdeu a graça. E essa cena não aparece apenas na aula lá do professor, como também é uma referência para a morte do Parker. A morte do Damon também é baseada em uma lenda urbana, que é a mulher que está esperando o namorado voltar da mata e ela encontra o corpo dele pendurado na árvore e escuta o sangue pingando. Então também é baseado em uma lenda urbana. Diz que aconteceu, será? Com certeza não, mas é uma lenda bem assustadora. As gangues que dirigem com os faróis apagados também é uma lenda urbana muito famosa, principalmente nos Estados Unidos, e as pessoas até hoje têm medo de sinalizar outros carros que estão com os faróis apagados. A cena da morte da Toshi, na verdade, é baseada em duas lendas urbanas, onde o assassino deixa mensagens nas paredes. A primeira lenda urbana é a que dá título A Morte da Toshi, que é: você não está feliz por não ter acendido as luzes? Acompanhamos duas jovens universitárias que dividem o quarto. Uma delas resolve ir para uma festa, enquanto a outra diz que vai ficar estudando. A que foi para a festa retorna durante a madrugada pro quarto para pegar algumas coisas e ela vê que as luzes estão apagadas. Então ela acha que a amiga dela está dormindo e ela não quer acordar a amiga. Ela pega as coisas dela e volta para a festa. Quando começa a amanhecer, ela volta pro seu quarto, encontra a mensagem na parede: você não está feliz por não ter acendido as luzes? E vê o corpo da sua amiga brutalmente assassinado. E uma outra lenda urbana que também tem uma mensagem na parede é a lenda urbana da mulher que tem medo do escuro. Ela morava sozinha e ela tinha o seu cachorrinho, que dormia embaixo da cama dela. E para ela conseguir dormir no escuro, deixava o seu braço para baixo da cama e o cachorrinho ficava lambendo a mão dela até ela pegar no sono. E aí chega uma noite que acontece a mesma coisa. Ela coloca a mão ali embaixo da cama, o cachorrinho fica lambendo, até que ela acorda durante a madrugada e ainda sente o seu cachorrinho lambendo a sua mão. E ela escuta um barulho de alguma coisa pingando no banheiro. Ela acha que deixou uma torneira aberta, ela vai até o banheiro ali do seu quarto e encontra o cachorrinho morto na banheira. E a mensagem: humanos também lambem. Ou seja, tinha um cara lambendo a mão dela embaixo da cama, fingindo que era o cachorro nessa noite. A morte do diretor Dean também é baseada em uma lenda urbana, que é a lenda urbana cortador de tornozelo sob o carro. Tem uma lenda urbana que nos estacionamentos de alguns lugares tem um cara que fica embaixo dos carros cortando o tornozelo das pessoas. Eu só conheci essa lenda urbana depois que eu pesquisei pro filme, mas eu achei ela bem assustadora. Agora eu vou ficar com medo de estacionamentos. Tem também a citação à famosa lenda urbana da música Love Roller Coaster. Quem nunca ouviu falar dessa lenda urbana? É incrível. Reza a lenda que quando você está ouvindo a música Love Roller Coaster da banda Ohio Players, você consegue ouvir gritos de uma mulher que, de acordo com a lenda, está morrendo durante a gravação. Essa lenda circulou por muito tempo, inclusive a banda Ohio Players usou essa lenda urbana para vender a música, que fez muito sucesso e é usada até os dias de hoje em filmes de terror, como por exemplo, na morte da Ashley e Ashley está tocando Roller Coaster, que também tem uma áurea sinistra, porque dizem que uma mulher morreu enquanto gravavam essa música. É claro que isso é apenas uma lenda urbana, nenhuma mulher morreu. Depois os integrantes da banda falaram que não tinha nada a ver. Aquele grito foi incluído para fazer realmente parte da música, porque fala sobre montanha-russa. Tem um duplo sentido aí, mas que a pessoa geralmente ela grita quando ela está numa montanha-russa. Enquanto essa música está tocando ali na festa da fraternidade, um dos caras comenta sobre isso, e a morte da Sasha, de certa forma, também é uma referência a essa lenda urbana, já que ela está gritando e pedindo ajuda, e ninguém acredita que aquela mulher do rádio realmente está morrendo. A lenda urbana do cachorro no micro-ondas, infelizmente, é verdadeira. Uma senhorinha, ela tinha um cachorrinho poodle bem bonitinho, e ele pegou chuva, e ela, maluca das ideias, botou o cachorro pra secar no micro-ondas. Quando envolve animais, eu já fico meio, não gosto não. E no final, nós temos a citação da lenda urbana do roubo do rim. Inclusive, no segundo filme, nós temos a representação dessa lenda urbana e também de uma outra lenda urbana que eu já citei, mas o roubo de rim é uma lenda urbana muito famosa. Essa lenda urbana conta a história de uma mulher que estava numa festa, começou a tomar uns drinks com um cara, ela desmaiou e acorda em uma banheira de gelo sem o seu rim. Então essas são as lendas urbanas que efetivamente nós podemos ver no filme. Porém, tem algumas outras lendas urbanas que foram mencionadas durante o filme. Tem um momento que a Sasha está falando com uma pessoa ali no rádio e essa pessoa está
contando uma lenda urbana também. Nós ouvimos na rádio esta mulher contando que substituiu as pílulas de anticoncepcional da sua colega de quarto por aspirina infantil. E isso é baseado em uma lenda urbana também, de que estavam trocando as cápsulas de anticoncepcional por aspirina infantil. E aí várias pessoas estavam engravidando. Então isso causou um rebuliço no comércio de anticoncepcional que vocês não têm ideia. Tem uma outra que também é de uma ouvinte da rádio que entrou em contato com a Sasha para falar de uma situação muito bizarra. Acho que vocês lembram disso. A mulher liga dizendo que ela e o cara estavam, né, tendo relações e eles agora ficaram presos. Sabe, igual acontece com cachorro? Existe uma lenda urbana de que isso pode acontecer durante a relação sexual. Já imaginou que situação bizarra, gente? Essa situação supostamente aconteceu de verdade. Um casal chegou no hospital nesse estado. Imagina o casal chegando grudado, gente. Ai, meu Deus. E isso foi o primeiro e único caso relatado. Mas anos depois, essa situação foi desmentida. Na verdade, isso não aconteceu e, de acordo com estudiosos, cientistas e médicos, não é possível acontecer isso. Podem se divertir que não corre o risco disso acontecer. Mas já imaginou, gente, essa lenda urbana circulando entre os jovens e a ouvinte conta que ela está numa situação dessa com o namorado. Essa outra lenda urbana também é um pouco caliente, envolve situações, né? Tem uma ouvinte que liga pra Sasha dizendo que ela fez coisas ali com o namorado e agora ela está sentindo uma dor no estômago por conta disso que ela fez. Vocês estão entendendo muito bem, né? Que eu sei que vocês não são bobinhos. Isso é uma lenda urbana de que fazer isso dá problema no estômago. Isso foi desmentido por alguns médicos, embora esse assunto sempre ganhe os holofotes novamente, de novos médicos dizendo que faz mal, outros dizendo que não faz mal, enfim. Mas existe essa lenda urbana de que isso causa um problema estomacal que pode levar à morte. E também é mencionado no filme através das ouvintes da Sasha. O professor também fala sobre aquela famosa lenda da babá que está sozinha com as crianças, começa a receber uns telefonemas estranhos e descobre que a ligação é feita de dentro da casa. Isso é uma lenda urbana muito popular, mas nunca foi efetivamente comprovado que esse tipo de crime aconteceu. Ainda assim, as pessoas têm muito medo. Nós já tivemos adaptações cinematográficas sobre essa lenda, inclusive uma delas está aqui no canal com o filme Quando um Estranho Chama, e essas são as lendas urbanas citadas e encenadas no filme Lenda Urbana. Se você reparou em mais alguma lenda urbana que eu não citei aqui no vídeo, coloca nos comentários. O conceito desse filme foi desenvolvido por Silvio Horta, que trabalhava como vendedor de perfumes. Olha só que coisa curiosa. Ele apresentou essa ideia no final de 1997 a Gina Matthews, uma produtora que liderava workshops de escritores naquela época. Esta mulher adorou o conceito e ela começou a trabalhar melhor neste roteiro junto com o Silvio Horta. Em seguida, eles apresentaram para o produtor Neil Moritz, que posteriormente se envolveu e concordou em coproduzir este filme junto com a Matthews e o Michael McDonnell, que são os produtores oficiais do filme. Eles apresentaram o roteiro a vários estúdios, mas ninguém queria se envolver com esse filme, porque eles achavam muito parecidos com Pânico. Aí eles conheceram uma empresa nova, no ramo ali de produção de filmes, que era a Phoenix Pictures. Eles não tinham feito muitos filmes ainda, então eles adoraram a ideia de ter um filme de terror como esse, mas para isso tiveram que trabalhar um pouco mais no roteiro. Agora eles precisavam de um diretor para a obra. Então eles tinham na geladeira um diretor chamado Jamie Blanks, que estava muito famoso por conta de um curta que ele tinha feito chamado Silent Number. Era um diretor novinho, de apenas 26 anos, e ele estava na geladeira do estúdio porque ele queria muito dirigir Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ofereceram a direção desse filme para ele, e ele fez um trabalho bem interessante. Só que o estúdio não estava tão confiante assim com as suas habilidades em um longa-metragem, então o diretor resolveu focar todas as suas forças e boa parte do orçamento para a cena de abertura do filme. Ele fez um corte inicial daquela cena e exibiu para os produtores. Quando eles assistiram a cena inicial do filme, eles acharam sensacional e falaram: isto vai ser lembrado para sempre. E a partir daí, o diretor ganhou credibilidade para seguir a obra do jeito que ele queria. E realmente, a morte de abertura desse filme é muito boa e uma das melhores cenas do filme. Só que o diretor não quis extrapolar nas mortes. Ele queria que as mortes ficassem no imaginário das pessoas, que o público terminasse a cena da morte na cabeça. Era
como se o filme, na verdade, fosse uma grande lenda urbana e nós estivéssemos lendo um livro que explica um pouco sobre as mortes, mas nós não vemos com tanta nitidez assim as cenas de morte. Há uma lenda urbana, há rumores de que existe uma versão bem mais forte desse filme que foi destruída pelo diretor e pelo estúdio. Esta versão foi usada para referências nas mortes e consequências para os personagens que presenciaram essas cenas de morte, mas quase ninguém assistiu esta versão proibida de lenda urbana e acabou se tornando uma lenda urbana também. E nesta versão que se tornou uma lenda urbana, a morte inicial da personagem da Michelle seria um pouco mais agressiva, porque nós íamos ver a cabeça dela voando para fora do carro. Já imaginou se essa cena tivesse ido pro cinema? Teria sido ainda mais icônica. Inclusive, quando perguntaram pro Horta por que o filme não se chamava Lendas Urbanas, já que tinha várias lendas no filme, ele respondeu que o filme todo era para ser uma única lenda urbana. A lenda urbana de um serial killer que cometia as atrocidades com base em lendas urbanas. O diretor e o produtor não queriam muito o Jared Leto nesse filme. Eles não gostavam muito do ego desse ator, mas ele tinha uma áurea sinistra que ia combinar com a dualidade do personagem. Mas eles dizem que foi muito difícil trabalhar com Jared Leto. Ele era uma estrela, ele queria tudo do jeito dele, como deve ter sido complicado, né? O papel principal da Natalie foi oferecido a outras 3 atrizes que estavam bem alta em Hollywood. Foi oferecida para Reese Witherspoon, Jennifer Love Hewitt e Melissa Joan Hart, que recusaram o papel porque estavam em outros projetos. A Jennifer Love Hewitt recusou por conta de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no ano passado. Outra personagem de franquia de terror famosa também, que quase participou desse filme, foi a Sarah Michelle Gellar. E ela chegou a assinar contrato com este filme, mas por conta da série Buffy, que estava bombando demais naquela época, ela não pôde seguir nas filmagens. E ela ia interpretar o personagem da Sasha. Uma coisa que era muito comum em terror slasher desta época era uma grande morte de abertura com uma grande atriz mega famosa de Hollywood. Poucas pessoas sabem, mas a atriz que faz a Michelle no início do filme é a Natasha Gregson Wagner. Ela é filha, sabe de quem? Da Natalie Wood, aquela grande estrela de Hollywood que teve uma morte muito misteriosa. Até hoje tem várias teorias da conspiração e que de certa forma tem a ver com o filme, já que a morte desta grande estrela de Hollywood se tornou uma grande lenda urbana em Hollywood. Este foi o motivo de terem escalado esta atriz para ser a primeira a morrer no filme. E no elenco nós também temos a Danielle Harris, que é a Toshi no filme. Ela ficou muito famosa no terror nos anos 80 por conta de sua participação em Halloween 4 e Halloween 5. Ela era a personagem Jamie Lloyd, filha da Laurie Strode. E aqui ela fez teste pro papel principal da Natalie, só que o estúdio achou melhor escalar ela como Toshi. Quando ela viu no roteiro que a personagem dela, Toshi, ia fumar muito durante o filme, ela ficou feliz porque ela gostava de fumar na época. Ela fumou tanto no set de filmagens que ela ficou enjoada do cheiro de cigarro e parou de fumar. Achei isso bem curioso. Outro ponto que destaca esse filme é a caracterização do assassino, que ele usa aquele sobretudo com aquele capuz, uma roupa que é típica de um inverno pesado. E inicialmente essa era a ideia do filme, era para ele se passar no inverno com muita neve. Todos os personagens iam usar roupa de frio, algo que também foi usado em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, já que a roupa do assassino era uma capa de pescador e o filme se passa em uma área que tem muitas pescas, né? As pessoas vivem de pesca, então qualquer um poderia ter essa roupa em casa, qualquer um poderia ser um assassino. E isso também seria usado em lenda urbana. Só que o filme foi rodado durante a primavera e ia ficar muito caro simular neve nos cenários, então eles decidiram manter apenas o assassino com aquela roupa e os demais personagens estavam usando roupas que eles usariam naquela época do ano normalmente. O cara que faz o frentista lá no posto de gasolina é interpretado por Brad Dourif, que faz a voz do Chuck, o brinquedo assassino, nos filmes da franquia. E ele também era o personagem quando o Chuck ainda era um cara vivo, né? Que morreu e o espírito dele entrou no boneco. Então nós temos dois grandes vilões do cinema nesse filme, o Chuck e o Fred Krueger. No roteiro original, era pra personagem Reese ser
homossexual. Era pra ela ter envolvimento com outras mulheres ali no campus, mas o estúdio achou melhor não tocar nesse assunto, que era muito tabu naquela época. Se hoje isso já é um assunto delicado no cinema, imagina naquela época. Eles omitiram um pouco essa informação, isso foi um pouquinho mais desenvolvido na sequência, mas ainda assim, tudo muito implícito. Ela ia ter caso com algumas alunas da universidade. Olha só que danadinha. E ainda falando do elenco, Joshua Jackson e Rebecca Gayheart apareceram juntos em Pânico 2. Eles fizeram participações especiais no filme. E como última curiosidade, esta aqui muito sombria a respeito da atriz Rebecca Gayheart. Ela se envolveu em uma tragédia muito sinistra na vida real. Em 2001, a atriz Rebecca Gayheart atropelou um menino de 9 anos enquanto dirigia em Los Angeles e esse menino morreu. Ela foi acusada de homicídio culposo e recebeu 3 anos de liberdade condicional, 1 ano de carteira suspensa e uma multa de $2.800, além de cumprir horas de serviço comunitário. E ela também pagou à família em torno de $10 mil para as despesas de funeral, e em seguida a família entrou com um processo contra a atriz e eles fizeram um acordo fora dos tribunais. Mas há quem diga que o acordo que eles fizeram passava da marca de $1 milhão. E isso prejudicou a carreira da atriz. Fãs de terror gostam muito dela, só que a carreira dela nunca mais foi a mesma após esse acidente. Acho que nem a vida dela, né? Imagina. E este é o filme e as curiosidades de Lenda Urbana. Lembrando que esse filme ganhou outras 2 continuações que eu vou falar em outros vídeos, beleza? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Deixe nos comentários se vocês observaram alguma outra questão envolvendo a trama ou se vocês sabem de outras curiosidades, coloca tudo nos comentários. E da próxima vez que você se deparar com uma lenda urbana, tome cuidado. Esta lenda pode ser verdade. Tchau.